Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou aqui em mais uma mensagem do nosso canal. O tema de agora, dessa mensagem, vai ser transformador para você e é tão importante, veja até o final, não desperdice a sua vida, tá bom? Eu só quero te pedir um favor muito importante antes de começar. Eu quero que essa mensagem chegue o máximo de pessoas possíveis. Então, eu quero te pedir um favor, curte o vídeo. Se você ainda não curtiu, comente, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no nosso canal, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu me lembro que eu já li em alguma das mensagens de alguma outra série esse texto, mas eu quero hoje compreender com você de uma maneira totalmente distinta o que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 14 diz uma pergunta: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Ponto. É uma pergunta, é aquele tipo de pergunta que faz você perder o sono. É o tipo de pergunta que te incomoda. O que é a tua vida? Se não um vapor que aparece e desaparece. Bom, basta você observar que o vapor é algo... acabou. Sabe, é uma coisa que de repente aparece, e assim como de repente aparece, de repente também desaparece. É como se a sensação que Tiago nos passa aqui é: meu lindo, é tão rápido que não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, já foi. Eu não sei qual é a sua idade, você que está me assistindo agora, mas eu tenho 30 anos. Parece menos. Foi. Botox. 30 anos. Caraca. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Parece que foi ontem que eu sonhava com a minha carteira de motorista. Eu acordei dentro do Detran, 18 anos. Falei, eu vou dirigir. Eu não gosto mais de dirigir quanto eu gostava antes, porque já fazem 12 anos que eu dirijo. Você entendeu? E parece que foi ontem. Sabe, a minha mãe mandou para mim hoje, agora há pouco, o convite do meu aniversário de 4 anos. Ela mandou uma foto: venha para celebrar a festa de aniversário do Dave. Dia 9 de abril de 1990 foi o meu nascimento. O convitezinho do Tom e Jerry. Parece que foi ontem. Se você perguntar para minha mãe, faz muito tempo, ela vai dizer exatamente isso. Parece que foi ontem. A gente que tem filho, hoje a gente entende quando a nossa mãe olha para nós e diz: você é o meu bebê. Eu falo, eu não sou mais bebê, mas você é. Eu não sou, tu é. Porque há um dia atrás eu estava te pegando no colo. Então olha que interessante isso. Entender a brevidade do dia me dá noção do que eu devo fazer. Me dá noção de cada dia que se passa, se eu passo de maneira desapercebida, eu desperdiço. O que é desperdiçar? Desperdiçar é deixar passar sem o uso devido daquilo que deveria ser, sabe, olhado com mais atenção. Eu não sei se você tem essa sensação às vezes de que passa muito rápido, que um Natal de repente está chegando de novo, e que daí já é virada do ano de novo. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer agora a ceia de Natal, oh meu Deus, parece que vai demorar tanto tempo. E quando você vê, você está preparando a ceia para o outro Natal de novo. Você entende? E na verdade isso é um resumo da nossa vida. Agora, a questão mais importante é que se a vida é esse espaço de tempo, é em Jesus o que eu tenho vivido. Sabe, quais são as minhas histórias, o que eu tenho, o que eu construí no Senhor, o que é a minha família. Sabe que
posso gastar tempo com aquilo que não agrega em nada, que não constrói, perdendo tempo com raiva, com angústia, com rancor? Sabe, será que eu tenho que gastar tempo em dizer não vou falar com você por 1 ano? Será que desse 1 ano não vai me fazer falta daqui a pouco, porque o tempo vai passar e eu vou dizer, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. E aí eu, com essa reflexão que é constante dentro do meu coração, porque agora eu tenho 2 filhos, eu olho para eles e parece que foi ontem que eu peguei o João no colo, pequenininho, um bebezinho na maternidade. Sabe, parece que foi ontem que eu vi o Noah nascer, e agora o Noah já anda e o João já conversa comigo, papai, eu quero ir para o colégio, papai, eu não quero ir para o colégio. E o tempo está rugindo. E aí, essa semana, enquanto eu pensava na mensagem, naquilo que o Senhor traria, eu vi uma frase. E essa frase tocou meu coração de uma maneira muito profunda. Um dos homens que eu mais admiro, um dos pregadores que eu mais admiro, se chama Billy Graham. Foi um homem que morreu aos 99 anos pregando o Evangelho. Até o último dia pregou o Evangelho. Até o último dia. 99 anos. E a frase dele era: não desperdice a sua vida, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E eu falei, meu Deus, porque a maior carência do nosso tempo é viver o propósito. Nós vivemos tudo, nós vivemos por propostas, nós vivemos com aquilo que dá para fazer agora, a gente faz de qualquer jeito, a gente aceita qualquer coisa muitas das vezes, e o que a gente mais esqueceu foi do nosso propósito. E aí ele está dizendo, olha, não desperdice, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E aí eu compreendo isso, compreendo porque sei o quanto tempo que eu perdi para me entregar de maneira completa para aquilo que o Senhor tem para mim, ou tinha para minha história. Sabe, eu entendo porque eu consigo olhar para a minha vida e ver um gap, aonde não havia a presença de Deus, aonde não havia uma comunhão com o Senhor de verdade, aonde a minha vida era vazia de propósito. Sabe o que é alguém vazio de propósito? É alguém que vive por viver, simplesmente por viver. Sabe, tudo é simplesmente por viver, não tem nenhum propósito em nada que faz. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho e aquilo ali é vazio. Se relaciona com alguém e o relacionamento é vazio. Tudo que faz é vazio, não tem sentido, não tem propósito, não tem uma causa. E aí você olha para a história recente, você vê para um dos movimentos fortes chamado o hitlerismo, e você vai identificar que o que Hitler conseguiu, juntar jovens como soldados trabalhando de maneira gratuita na guerra, e na teoria dele foi simplesmente uma coisa: ele colocou no coração dos jovens um propósito, colocou no coração uma causa, e por essa causa esses jovens morreram, muitos deles, por uma causa extremamente mentirosa. E nós não temos nenhuma causa justa e nenhuma causa injusta, e nossa vida está passando rápido, rápido, rápido. E quando a gente vê, a gente vai olhar no tempo, vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, eu vivi até agora e eu não vivi absolutamente nada. Eu não aproveitei nada. Eu não, construí. Quando eu digo construir, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de legado. Sabe, a diferença maior do legado e da herança que as pessoas não entendem é que a herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Sabe, eu construo para os meus filhos uma herança e um legado. A herança eu vou dar na mão deles, mas o legado vai estar dentro do coração deles. Eles viram um pai cheio da presença de Deus, que era um pregador no púlpito, mas era um homem de Deus dentro de casa. Ou seja, isso é uma construção de legado. E o que fortalece a vida do meu filho no futuro não é a minha herança, é o meu legado.
Então entende? Se eu não tenho uma causa, se eu não tenho um propósito, a minha vida é vazia. E talvez é dessa maneira que muita gente se sente. Meu Deus, para que eu nasci? Qual é a razão de tudo? Sabe, qual é o meu propósito? E eu vou te dizer, você pode daqui uns dias, se não acordar, sentir saudade daquilo que nunca viveu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Saudade do que não viveu. Um sentimento que na verdade mais se parece com remorso do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer uma das experiências mais impactantes que eu tive com o Senhor. Eu passei dos 15 anos até os 19 anos longe de Jesus. Dos 15 aos 19. Vazio de propósito, vazio de tudo, extremamente, sabe, superficial, uma vida vazia. E sabe, eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, dias depois, dia 23 de abril, eu tive o meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus alterou a minha história de uma maneira completa, de uma forma que eu não sei nem como dizer para você o que um dia foi tão poderoso para mudar toda a minha história. E aí eu comecei um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus. E eu tenho, porque isso sou eu hoje. Mas eu queria falar para todo mundo. Eu olhava alguém na rua, eu queria dizer: eu conheci alguém que muda a história. E aquilo me consumia. Sabe, eu tinha vontade de falar. Sabe quando a gente começa a namorar, que a gente coloca aquela aliança maior possível no dedo, para que todo mundo olhe que a gente tem namorado, para a gente puxar um assunto e dizer que a gente está namorando? Eu tinha vontade de andar com a Bíblia na mão assim, para alguém me perguntar: o que é isso? Eu ia dizer: a palavra de Deus muda a vida do homem, transforma a gente de, sabe, uma loucura absurda. Aí eu vou te dizer uma parada que aconteceu. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava dentro do estúdio da rádio onde eu trabalhava. Eu fui radialista durante 7 anos. E eu estou dentro do estúdio da rádio, preparando uma mensagem para pregar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas sabe aquela presença de Deus que invade o coração? Sabe, tem uma canção que diz o que fazer quando Ele vem. Sabe, é uma coisa tão absurda, é uma sensação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria. E eu estava dentro do estúdio sentindo aquilo de uma maneira assim absurda. E olha o que eu fiz. No meio daquela experiência com Jesus, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. E eu falei isso aqui para o Senhor na oração: por que eu não te conheci antes dessa forma como eu te conheço agora? Se o Senhor tivesse se apresentado para mim dessa maneira, eu jamais teria me afastado de ti. Eu meti essa no Senhor, irmão. Pá! Só que, sabe, eu coloquei a culpa no Senhor. Era como se eu estivesse dizendo: se eu conhecesse isso, eu não teria vivido uma vida vazia que eu vivi. Aí eu preciso dizer o que aconteceu. E para mim é muito forte contar isso, porque remonta toda a minha história em uma fração de segundos. Eu estava dentro da rádio e o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira muito profunda. E isso aqui é uma experiência, não é uma doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas comigo assim aconteceu. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Eu nunca contei isso, né, André? Acho que não, né? Eu fechei os olhos dentro da rádio. E quando eu abri os olhos, eu não estava mais dentro da rádio. Eu estava na porta do meu quarto. Só que nesse dia eu tinha uns 22 anos. Mas quando eu abri os meus olhos, eu me vi na minha cama com 16 anos. Eu me vi deitado na parede do meu quarto,
todos os detalhes, tudo. Eu estava vendo, eu dormindo, uma loucura. Eu estava aqui com o Senhor, sem entender nada. Eu olhava para o lado, eu vi que tinha alguém comigo vendo aquela cena. E eu fiquei olhando para aquilo e eu não sabia entender. E aí um homem de branco passou, sentou na minha cama, colocou a mão nos meus ombros, e com uma voz de choro, a voz dizia: acorda, David. Acorda que eu tenho um plano contigo muito grande. Acorda que eu tenho algo contigo, David. Acorda! E eu estava vendo e eu queria dizer: acorda, David! Acorda, cara! Acorda logo! E a voz balançava e dizia: acorda! E eu não acordava. E aí eu remontei a história. Eu estava afundado em pornografia. A minha vida estava apodrecida, sabe, nos escombros de uma história tão breve. O meu coração já estava apodrecido. E mesmo Deus me chamando, eu não conseguia ouvir. Entende? Não é Deus que abandonou a gente na história. É nós que abandonamos o Senhor no meio dela. Não desperdice a sua vida. Não vale a pena viver de maneira vazia. Não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo e não trará felicidade genuína para o seu coração. Não adianta viver por propostas, sempre olhando para a melhor proposta, enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado. Porque o que mais vale na vida é viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor. Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguma pessoa pode pagar para você, mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito. Não desperdice a sua vida. Não aceite viver um dia sequer se não for o teu propósito. Refaça a estratégia. Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você. Hoje você tem 20, amanhã você terá 30 e em breve você não existirá mais. E tudo o que você fizer agora, você pode escolher: ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança. E eu sempre vou optar para o legado ao invés da herança. Lembre-se, o legado você deixa em, e a herança você deixa para. Sabe, se acaba, mas o legado é para sempre. Eu vou te dizer o que eu mais sonho. O meu maior sonho tem nome. Sabe, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus até o meu último minuto de vida. Todas as vezes que eu olho para qualquer vídeo daquele homem, o Billy Graham, que eu já falei centenas de vezes, eu olho e digo assim: eu quero isso daqui para minha vida. Sabe por quê? Eu já perdi 5 anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia. Enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho, é muito simples: não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. Seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade,
o tempo está passando e as únicas coisas que não vão embora são os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós. Não desperdice a sua vida. Corre para o Senhor, conserta a casa, estabelece novas estruturas e viva o seu propósito, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos permita perder segundos, minutos, horas preciosas da nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos viver o Teu propósito sobre nós, Jesus. Nós não queremos ter uma vida vazia de sentido, uma vida vazia de propósito. Senhor, nos conecta com a eternidade enquanto nós já estamos vivendo aqui. Senhor, os nossos dias estão sendo abreviados. A cada dia passa mais rápido e a cada dia parece que, não sei, não dá para explicar, mas que todos os dias sejam vividos na Tua presença e que em nome de Jesus não tenhamos vergonha dos dias que se passarem e possamos ter orgulho e sensatez para viver os dias que o Senhor tem dado para nós. Jesus, nos faz enxergar propósito, nos faz enxergar uma causa que nós viveremos e morreremos por ela. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Que isso? O povo aqui é muito animado. Nós estamos em Florianópolis e hoje tem que respeitar. Hoje nós vamos gravar a série Vida. E a partir de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, começa uma nova série. Uma série que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai ministrar ao seu coração e coisas novas irão surgir, coisas ainda maiores irão acontecer. E se você ainda não teve uma experiência com Deus de verdade, que essa série sirva de base para promover essa experiência e uma jornada com Jesus extraordinária começar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar a mensagem. Se inscreve no canal, meu lindo. Já é a 30ª série que você assiste. Ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Gente, eu estou apaixonado. Obrigado. E vamos fazer o seguinte. Antes que eu chore, antes de começar, vamos para a mensagem. Hoje nós temos um assunto que é o tema dessa mensagem. E eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero
que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é um retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não acreditam completamente? Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes, e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como um aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda, a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham, e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa. Parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade,
E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me diz publicamente: olha, a ansiedade é a falta de Deus. Então, peraí, se a ansiedade é a falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é falta de fé. Vamos começar a treta. Olha, é tanta cobrança que colocar mais uma é difícil. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela: na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. São todos adolescentes. E eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entre no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora.
A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é: e Jesus? Dormindo na almofadinha dele. A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo. E ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura, Jesus está no barco e a preocupação dos discípulos é: a gente vai morrer, e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é: ô Jesus, hello, ei, o senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer, e vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com Ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica, e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque ela não confia em nada. Ela tira todas as nossas certezas, ela rouba o nosso chão, ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor, ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. Eu quero então agora a gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente vai entrar numa confusão gigantesca, lindo, porque a gente vai começar a remeter aos princípios de tudo. Quem governa? Quem domina? Quem é o que está no comando? Quem é que está no centro? Quem é que está com as mãos segurando na ponta? Aí, lindo, eu preciso retomar a nossa conversão, se ela é genuína ou não. Eu preciso retomar se quem governa o meu coração, a minha vida, a minha história, é Ele ou não. Eu preciso retomar os primórdios, porque lá no começo, com os meninos ansiosos que estavam no barco, apareceu uma ordem bem clara: entrem no barco e atravessem para o outro lado.
Lá no início, é Jesus dizendo: lindos, que entra no barco e nós vamos para o outro lado. Não, bebê, eu preciso que você entenda isso. Ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Não. Vamos agarrar aqui, ó. Entra no barco. Pô, é que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim: o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos pro outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar o tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá: nós vamos. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer: Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo: sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar: aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Não, agora vamos resolver a treta. Porque tem gente que ainda vai sair de uma mensagem como essa assim, dizendo: bom, e a vida continua o caos. É verdade? Tem gente que ainda pode terminar esse vídeo dizendo: eu cansei, eu não aguento mais, eu até queria crer no que esse garotinho está falando aí, mas eu durmo e acordo com o mesmo sentimento. Eu quero que a gente descortine as nossas emoções. Vamos descortinar o que a gente pensa. Se os discípulos vendo Jesus no barco, aquilo não era suficiente, sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do Seu Espírito Santo. Amém. Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo, mas tem dia que eu estou assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes, mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros. Saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando. É quando Jesus acorda. Nós temos uma menininha recém-nascida, e às vezes ela está no carrinho e ela está chorando, e a gente não está na frente dos olhos dela, mas a gente está falando: filha, a gente está aqui. Aconteceu isso até hoje: filha, o papai está aqui, o papai está aqui. E ela não parava de chorar, até que eu saí
e de uma voz me transformei em uma cena, uma imagem. Ela olhou para mim e abriu um sorriso e parou de chorar. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que aprender a orar, lindo, e a pedir de maneira correta. Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. E eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo foi. Não. Ah, lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive, se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor, entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, Senhor, é o seguinte, eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita, porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades, mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que você não vai acordar de mau humor. Acorda, mas daí nós vamos morrer. Aí um perguntou para o outro: acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor: Jesus, eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito. Preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca. Entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil de Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. O vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó. Tudo olhando para Jesus assim, ó.
Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Eu confesso para você que terminei de ler esse texto feliz. Quando li e reli, entendendo nessa perspectiva, eu terminei feliz. Terminei assim dizendo: ufa, Jesus, então segue o jogo. Glória a Deus. Pode acordar, Pedrinho, amanhã tem campeonato. Eu entendi, está tudo dominado. Nossa humanidade vai sendo aplacada a cada dia. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos medo nós temos. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Jesus nós nutrimos dentro do nosso coração. Não acontece de um dia para a noite, se acontece no caminho, acontece caminhando com Jesus. Então, basicamente hoje eu sou ansioso, amanhã vou ser um pouco menos, depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã muito menos do que ontem, mês que vem quase nada, até uma hora que eu pegue a almofada, deite no lado de Jesus e deixe o pau torar para dentro do barco. Até que chegue uma hora que eu confie 100% e deixe a onda bater. Vai chegar uma hora, bebê, que vai dar uma confusão. Você vai falar assim: me dá uma almofada. Que se o mestre está de almofada, eu também quero uma almofada. Dá uma almofadinha, papai. Aí você deita no ladinho do papai. Fala: Jesus, não deixa ninguém acordar nós, não. Porque se o Senhor falou que vai nós chegar no outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Não importa o tamanho da onda, não importa a intensidade da tempestade. O que importa é saber que o Senhor que está, faz. E se acontecer aqui dentro um desespero, o Senhor acorda. Mas entendo que quanto mais caminho, menos preciso de acordar. Meu lindo, se você está ansioso, fique tranquilo, isso é normal. Não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não. Fica tranquilo, isso é coisa da gente, faz parte. Mas deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais, você experimentar da graça, do amor e do cuidado de Jesus, mais segurança você vai ter, mais certeza você vai ter. E a certeza, ela vai aplacando o medo. E aí sim, quanto menos medo, menos ansiedade. Quanto mais segurança no Deus que você serve, menos ansiedade. E aí você vai viver menos ansiedade hoje, bem menos amanhã. E lembre-se, até uma hora que você consiga descansar aonde Ele descansa, e andar aonde Ele anda, agir aonde Ele age, e saber que Ele não só está no controle, Ele faz. Vou te contar, eu estava tão ansioso para essa série. Eu não tinha visto isso aqui pronto. Eu não vi pronto o background, eu não vi. Tá bonito, né, André? Tá legal. E é isso. Mas já fui mais ansioso. Já tive muito mais cabelo branco por conta de série gravada. Enquanto eu falava, eu tô aqui lembrando: Jesus, cada série que passa, mais de boa eu tô ficando. Menos amanhã, menos depois de amanhã. Jesus, nós oramos, Senhor, para que esses sentimentos a cada dia sejam aplacados no nosso espírito, para que a cada dia nós possamos te conhecer melhor, te conhecer mais, amar o Senhor mais, sabendo que algumas coisas são naturais, algumas podem ser
tiradas de vez. Mas Jesus, o segredo é o Senhor. E nós queremos, Jesus, que aonde tiver um coração ansioso e aflito agora, o Senhor acorde no meio da tempestade. Aonde estiver alguém agora, Senhor Jesus, passando por dias de angústia, que o Senhor acorde no meio dessa tempestade, que o Senhor mova o vento, que o Senhor acalme o mar e a tempestade, que o Senhor apareça de alguma forma, porque na verdade, Jesus, nós sabemos que o Senhor está, mas a gente quer ver. A gente é assim, Jesus, eu sei, mas a partir do momento que o Senhor vai aparecendo mais, a gente vai ficando mais de boa, até o momento que a gente vai deitar no teu lado e vir curtir a viagem. Em nome de Jesus, amém. Que você fala, gente, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu queria muito que você ficasse comigo até o final, até o momento da oração. E antes, se você puder, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo e não esquece de comentar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Isso é importante, faz o vídeo mais longe, e o nosso desejo não é só que você seja abençoado, mas que milhões e milhões sejam alcançados por essa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e o pão. Jesus é demais. Que loucura! Porque essa é a cena do final de uma atitude de erro repetida por Pedro. Pedro tinha ido atrás, ido pescar algo que, se perguntasse para Jesus, teria com ele. Eu vou te explicar melhor. Esse texto, eu já devo ter ministrado ele centenas de vezes, mas milhões de vezes. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo os evangelhos, eu amo Jesus sobre todas as coisas, mas quando fala de Pedro, eu fico emocionado. Eu gosto de pregar dele. Pedro é uma coisa extraordinária. Pedro, eu amo tanto ele que às vezes não suporto ele. E às vezes não suporto ele porque amo, porque eu me encontro muito na personalidade dele. Pedro tem uma personalidade muito explosiva e não tem como esconder isso. Está gritando. Mas olha, o problema de tudo, ou o cerne do porquê nós estamos aqui, é uma palavra: um erro repetido. Eu não sei como é você, mas já parou para pensar que tem coisas na nossa vida que já deram muito errado, e que quando a gente vê, a gente está fazendo de volta, e de novo, e de novo. Bom, Pedro era um pescador de peixes. Pedro era um pescador de peixes. Você consegue pegar esse tempo? Pedro era um pescador de peixes. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na vida de Pedro. Ponto. Pedro já não é mais aquilo que era. Agora Pedro é aquilo que Jesus está determinando sobre ele. Jesus disse: Pedro, você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Acabou. Sabe o que é isso? Uma palavra. E a palavra é a coisa mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que uma palavra dele. Nada. Então Pedro não pode mais ser pescador de peixes. Pedro não serve mais para pescar peixes, porque agora Pedro está sendo treinado para ser um pescador de almas. Mas olha que loucura! Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro voltou a repetir um erro, porque quando Jesus o encontrou, ele já não estava pescando mais nada. Já não estava mais dando certo coisa nenhuma. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, Pedro está lavando a rede e sem peixe nenhum. Então já não estava dando certo antes, quanto mais agora. Jesus chegou, é uma nova estação. Mas tem gente que não entende o que são novas estações.
Tem gente que não entende que quando esse amor nos impacta, a vida muda. Que as coisas antigas não servem mais, que as redes antigas não servem mais, que as embarcações antigas já não nos comportam mais, porque agora é tudo novo. Mas eu vou te dizer o que é isso. Quando o Senhor chega, a nossa vida muda. No sentido de que antes vivíamos por uma necessidade, agora temos um propósito para viver. E o propósito é maior do que nós. Mas tem muita gente que insiste, mesmo que depois que Jesus chegou, viver por necessidade. Então quem vive por necessidade, basicamente sempre está vivendo aquilo que está dando certo para alguém. Porque o que é certo para ele é o propósito, não a necessidade. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi num pesca e pague? Quem já foi? Já foi pescar num pesca e pague? Você já viu como que é? O pesca e pague é assim, ó. Você chega, você pega uma varinha de pescar. Tchuc. É isso aqui. É emocionante. E você está na frente de uma lagoa com muita gente pescando no seu lado. E você está aqui, 5 minutos, 10 minutos. E de repente, quem está lá no outro lado faz assim: pesquei! E aí você está aqui assim, ó. Aí você faz isso aqui. E vai aonde? Vai onde alguém acabou de pescar. Sabe o que é isso? Quem não vive por propósito sempre está tentando fazer o que está dando certo na vida de alguém. Quem não vive por propósito sempre está copiando o modelo que para alguém está acontecendo. Quem não vive por um propósito sempre está olhando a linha, a rede, a grama do vizinho, o carro do vizinho, a casa do vizinho, porque a base dele não é o que Deus deu, é o que alguém está recebendo perto. Sabe, Pedro é isso. Pedro está voltando a pescar porque Pedro tem necessidade. Pedro está pensando: Jesus, nós estamos muito lascados. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, tudo bem, mas está indo embora. Nós vamos ficar no sal, nós não vamos ter comida, nós vamos ser perseguidos. E o Pedro está morrendo de desespero. E agora Pedro está tirando a visão dele do propósito para olhar para a necessidade. Eu poderia justificar o Pedro, mas vou passar rápido para você chegar no momento certo da vida aqui. A Bíblia diz que o Pedro entrou no barco e foi pescar. Quem está junto com ele, entrou junto com ele. Ou seja, quando você sai do teu propósito, tem gente que estaria vivendo o propósito e por conta sua, vai abandonar também, para viver o que você também está vivendo, o erro. A Bíblia diz que Pedro entrou no barco, jogou a rede para o lado. Não pegou nada. A Bíblia vai dizer que Pedro jogou a rede a noite inteira e não deu certo. Você já imaginou que tinha barco perto do Pedro, que provavelmente alguém pescou alguma coisa e Pedro está olhando todo mundo pescar e para ele não está dando nada? Porque esse não é mais a vida do Pedro. Não tem por que insistir no erro. Não tem porquê. E eu fiquei pensando: por que Pedro, na primeira redada que deu, já não voltou para a praia? Ah, não tem peixe. Não nasci para isso não. Vou viver aquilo que Jesus liberou sobre mim. Por que não voltou? Eu vou te dizer por quê. Aconteceu um negócio comigo. A Dona Val. Você não conhece a Dona Val, né? A Dona Val é uma amiga da nossa família que tem uma chácara, e na chácara dela tem um lago. Aí um dia eu falei para ela, perto do horário de almoço, chovendo, eu disse assim: Dona Val, eu vou lá pescar. Aí a Dona Val falou assim: não vai porque não dá peixe não, tá? Esse horário com chuva, dá não. Falei: eu vou. Irmão, eu fui. Linha na água. Não vi um peixe, irmão. Parece que os peixes se combinaram. Nós vamos obedecer a Dona Val. A Dona Val falou que não vai rolar. Nós vamos chegar. Irmão, os peixes iam, mordiam o cantinho da isca e não mordiam o anzol. Eu estava quase pulando na água para morder o peixe. E sabe por que eu não voltava? Por conta da Dona Val. Parece que eu via que a Dona Val andava dentro de casa assim, ó, olhando pela janela para eu no lago. Pescou? Não disse que não ia rolar. Irmão,
Tem gente que ainda não voltou, que ainda não reconheceu que está errando, porque voltar para a margem é olhar no rosto de quem disse não vai e reconhecer que está errando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é melhor voltar agora e dizer que errou, que não deveria ter ido, que não deveria ter repetido a mesma forma, que deveria ter ouvido a voz de Deus, que deveria estar vivendo o propósito e resolver a vida agora, do que deixar mais um ano, mais uma noite, mais uma temporada, mais uma estação com a vida mal resolvida. Pedro tinha que ter voltado, mas a Bíblia vai dizer que o Pedro não voltou. O Pedro não voltou. Ficou cansado, irmão. Jogou rede para lá, para cá, para lá, para cá. Ai, irmão, eu fico imaginando a galera no barco assim. Não devia ter vindo não, né? E o Pedro está envergonhado, não consegue reconhecer, não consegue voltar. A Bíblia diz que ele vai até o limite, e aí ele volta. E quando ele está voltando, para a praia, há um homem esperando ele na praia. E não é a Dona Val. Porque talvez, se fosse a Dona Val, ia dizer: eu não te disse. Mas Jesus é diferente. Jesus não precisa envergonhar ninguém para ensinar alguém. Jesus olhou e falou assim: vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não pesquei nada não. Aí Jesus diz: então volta. E joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Déjà vu. É a sensação do já vivi isso. É o tal do já te vi. É o almoço de domingo que a gente come à noite. A gente olha e diz assim: já te vi hoje. Pedro está tendo isso, está olhando e diz: ih. Pedro voltou, jogou a rede. E quando puxou tinha o quê? Peixe. Só que olha que loucura, Pedro voltou com a rede cheia de peixe. E eu estou resumindo muito para chegar aqui. Quando ele chegou na praia com a rede cheia de peixe, com Jesus, já tinha peixe. Já tinha peixe com ele. Quem vive por necessidade sempre está indo atrás daquilo que já tem em Jesus e com Jesus. Imagina a frustração do Pedro assim: ah não, tinha peixe com o senhor aí, eu fiquei a noite toda indo atrás de peixe. É que se você olhasse mais para Jesus do que para a rede, se você olhasse mais para Jesus do que para o peixe, se você olhasse mais para Jesus do que para a circunstância, se você olhasse mais para Jesus do que a tua necessidade, o teu propósito seria maior do que você, e você não precisaria estar passando vergonha tantas vezes na vida. Ô lindo, a gente acabou de viver o carnaval. A gente acabou de viver o carnaval. Tem gente que passou 4, 5 dias, nem sei, indo atrás de algo que, se tivessem perguntado para a pessoa certa, teriam: Jesus. Tem gente chegando na margem agora, todo envergonhado, tudo sujo, tudo, olhando para Jesus e disse assim: ó, tinha com ele felicidade, tinha com ele alegria eterna, tinha com ele estabilidade, tinha com ele paz, tinha com ele calmaria, tinha com ele plenitude, tinha com ele. Tudo tem nele, tudo é dele. Você não precisa ir atrás de nada, se tudo aquilo que você precisa está nele. Só que tem uma treta aqui, irmão. eu fiquei imaginando, porque a Bíblia diz que aqui tem a quantidade de peixes, e no primeiro milagre não tem. Mas aqui tem. Parece que eu vejo que Jesus deixou ele contar. Acho que Jesus deve ter falado: Pedro, conta quantos peixes tem aí, Pedro. Aí Pedro podia ter dito: não, Jesus, mas eu não quero esses, eu quero esse que está contigo. Não, mas esse que está comigo você só pega depois que você contar o que você foi atrás. E a pior coisa na vida é contar um spoiler que você não precisa. A pior coisa da vida é viver muito tempo indo atrás de algo que depois que você descobrir que não era aquilo que você precisava. Imagina Pedro contando peixe, revoltado. 1,
6 motivos para nunca mais voltar atrás. 7 motivos para nunca mais abandonar o propósito. 8 motivos para nunca mais abandonar a presença. 9 motivos para nunca mais ser cegado pela necessidade. Sabe, 153 motivos para parar de repetir os erros. Deus, no nome de Jesus, Pai, cansamos de repetir os erros. Senhor, nós não queremos viver mais uma vez uma estação fracassada. Nós não queremos passar tempo. Nós não queremos estar distante. Chega, Jesus. Nós estamos voltando para a praia hoje. Nós não passaremos mais nenhum segundo jogando a rede aonde o Senhor não mandou. Nós não passaremos mais nenhum segundo indo para onde o Senhor não disse. Senhor, nós não passaremos mais nenhum minuto longe de Ti, porque maior do que a necessidade é o propósito, e Tu és a fonte do nosso propósito. Tu és a nossa razão de viver e existir. Jesus, chega. Nós estamos voltando para a praia. Nós Te amamos. Iremos apacentar as Tuas ovelhas, em nome de Jesus, amém.